Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde mental da mulher. Precisamos ter muita conscientização sobre isso e a importância desse assunto. Então eu peço que você continue aqui conosco. Eu trouxe a doutora Eliane Cardoso para poder falar conosco sobre o assunto. Então eu quero que você também se inscreva, compartilhe e faça com que esse canal cresça para que outras pessoas possam receber desse conteúdo e cada vez se conscientizarem mais da importância. Muito prazer, doutora. Seja bem-vinda. Prazer, Jaque. Fica à vontade aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Eu sou Elaine Cardoso, eu sou psicóloga clínica e atuo aí já há 29 anos. Só há 29 anos. Só. Né? Tenho algum percurso aí nessa área da psicologia. Então, eu trabalho... Atualmente, eu trabalho em consultório com atendimentos de adolescentes, adultos, casais e famílias. Então, eu também sou terapeuta de casal e família. Né? Estamos aqui para contribuir aí com esse... também aí com esse trabalho que você vem fazendo de tanta conscientização, né, de informação boa e que precisa circular. Não é? Sim, muito obrigada por ter aceitado e por estar aqui e compartilhar um pouco de todos esses anos de experiência, né? Acredito que tem uma bagagem gigante aí para compartilhar com a gente. Acho que um podcast só não seria o suficiente, né? Quem sabe? Então, vamos começar sobre o assunto, né? Sim. Sobre saúde da mulher. Saúde mental. A gente sabe que a gente vive num período em que as mulheres fazem de tudo um pouco e a gente também consegue ver que muitas delas estão sobrecarregadas a ponto de acabarem partindo para outra situação, né? Que é, às vezes, uma crise de ansiedade, às vezes um burnout e tantas outras coisas por não cuidar da saúde mental, principalmente, né? A gente sabe que a gente precisa cuidar da saúde física, saúde mental, espiritual. Então, assim, eu sempre falo isso aqui no canal. Então, eu queria que você compartilhasse no seu ponto de vista psíquico, né? E também de experiência com os pacientes, que você já teve com as pacientes, tudo aquilo que a gente pode estar trazendo de conscientização para não chegar nesse ponto, né? Que eu acho que é o mais assustador, vamos dizer assim, né? Nesse tempo tão adiantado que nós vivemos, com tudo muito rápido. A gente acaba se acelerando junto. É verdade, porque você está dizendo de sobrecarga. Existe uma sobrecarga mais específica que as mulheres vivem já há um bom tempo, né? Isso tem a ver com como nos constituímos como sociedade ali desde a época da industrialização, que as mulheres foram, né, para o mercado de trabalho. Então, as transformações ao longo do tempo fizeram com que as mulheres assumissem, além dos trabalhos de casa, também o trabalho fora de casa, não é? Então, isso trouxe para ela uma sobrecarga, porque a mulher foi para o mercado de trabalho, mas não houve dentro de casa uma divisão de tarefas no sentido de que também o homem participasse dentro de casa. Então, foram para a rua e para o mercado de trabalho a mulher e o homem, e dentro de casa ficou a mulher sozinha. Então, foi onde se desenvolveu essa situação da dupla jornada, que hoje em dia é mais do que dupla, não é? Então, assim, se nós pensarmos em saúde mental, se existe saúde é porque existe doença, né? E doença mental, pensando nesses quadros de depressão, de ansiedade, de burnout, não é algo que se instala da noite para o dia. É um processo, e é um processo multifatorial. Vários fatores contribuem para que uma pessoa chegue a um quadro como esse. Então, a ideia é hoje que nós possamos falar um pouco dos fatores que contribuem para uma pessoa chegar a ter instalado um quadro como esse de um transtorno psíquico que gera sofrimento a essa pessoa. Então, pensar, para nós refletirmos um pouco tudo que está envolvido, né, na vida das mulheres, né, mais especificamente, essa vida mais contemporânea, né, uma vez que nós sofremos muitas transformações ao longo do tempo, e hoje em dia existe uma outra sobrecarga também, que é uma vida muito digital, não é? Uma vida muito, né, nós somos muito bombardeados de muita coisa, então um acúmulo, né, de situações que fazem com que exista uma sobrecarga muito grande. E em termos de saúde mental, existe uma diferença dos sofrimentos psíquicos de acordo com o grupo. Os sofrimentos das mulheres, eles têm uma especificidade
E a gente precisa pensar, por exemplo, quem é essa mulher, qual é a vida dela, qual é o nível de escolaridade dela, se ela tem rede de apoio, se não tem, se é uma mulher casada, se não é, se é mãe solo, ou não, se é mãe solo de crianças atípicas ou não, né? São quadros totalmente diferenciados. Diferenciados. Né? Então, assim, mais de um modo geral, o que se observa no que se refere às mulheres é que existe uma sobrecarga que ela é invisível. Uhum. E essa sobrecarga, eu queria falar mais especificamente sobre o impacto dessa sobrecarga na saúde mental das mulheres. Pode ficar à vontade. Porque ao longo do tempo foi se naturalizando. E eu queria dizer isso, assim, a gente tem que deixar de naturalizar o que não é para ser naturalizado, né? De que as mulheres assumam tantos cuidados sozinha. E eu não me refiro aos cuidados com as crianças, de fazer a comida, de lavar a roupa. Estou falando um outro tipo de sobrecarga que, por exemplo, é a sobrecarga mental, né? Que hoje em dia fala-se da carga mental, né? Que ela lembrar que precisa comprar o cobertor que já está roto, ela precisa lembrar que está na época de fazer a vacinação da criança, não é isso? Então, tem que lembrar de várias coisas que precisam ser feitas. Porque lembrar é cuidar, né? Uhum. E cuidar é ficar atento. Então, essa mulher está atenta o tempo inteiro. Não tem um desliga, né? Não tem um desliga. E, inclusive, que eu percebo que isso gera, inclusive, temas de brincadeiras, de memes. Talvez você já tenha visto isso na internet, né? Já viu umas brincadeiras assim, né? Uhum. Tem o que o sujeito está lá dirigindo tranquilamente, ela está do lado pensando em um milhão de coisas. Eu peguei a meia da criança, não peguei, eu fechei a janela. Não, o cachorro, deixa eu eu vi uma das que foi da Andressa Reis, eu acho. Ela, justamente isso, eles foram viajar e o marido com som lá no carro, tipo, tranquilão, viajando, e ela pensando 1 milhão de coisas que ela poderia ter esquecido. Pois é. Isso, claro que a gente pode tratar isso com humor, com brincadeira, até com leveza. Mas isso, ao longo do tempo, causa associado a vários outros fatores, isso vai trazendo um desgaste para essa mulher, somado a tantas outras coisas, que fica esse sofrimento, ele vai ficando invisível e vai se acumulando ao longo do tempo. Porque existem várias fases de vida. A mulher dos 30 anos, se é uma mulher que trabalha fora, não é? Ela tem os estresses relacionados ao trabalho. Se é uma mulher que mora sozinha, que é a responsável financeira pela família, ainda tem essa sobrecarga. Hoje em dia, nós temos uma realidade, inclusive, da geração, chama-se geração sanduíche. São mulheres que têm que cuidar dos pais, né? Os pais idosos, muitas vezes com quadros de demência que exigem altos cuidados muito maiores, e os filhos pequenos ainda, ou ainda a fase escolar, que exigem atenção e acompanhamento. Eu estou trazendo um quadro um pouco mais geral para que nós possamos refletir sobre o quanto que a mulher vai assumindo tantos cuidados, e uns cuidados que são invisíveis, que não são falados. Uhum. Existe, inclusive, hoje em dia, um conceito que chama-se economia do cuidado. A economia do cuidado fala exatamente desse cuidado que é invisível. Em termos de sociedade e de forma muito diferente, isso no mundo todo, as mulheres fazem um trabalho silencioso, invisível, não reconhecido, inclusive não reconhecido, subvalorizado, dos cuidados. Então, as mulheres assumem esses cuidados, seja tudo no campo do cuidado, seja os idosos, as crianças em idade escolar, né? Os doentes. Quem assume isso são as mulheres. E esse trabalho não é valorizado nem reconhecido. Então, eu gosto desse conceito da ideia da economia do cuidado, porque sai da invisibilidade
E entra para o centro da discussão e precisamos falar sobre isso, mais do que o homem que precisa, vamos lá me ajudar, o homem que ajuda em casa a ajudar nas tarefas domésticas. É preciso que tenha uma conscientização e uma reflexão mais ampla em termos de sociedade. O homem precisa participar, né? Cada vez mais, e não só sobrecarregar a mulher isso. A gente também fala muito sobre isso. Ter uma rede de apoio, principalmente dentro do seu próprio lar. E muitas das vezes também tomar cuidado, porque tem algumas também que, sem perceber, elas não querem compartilhar. Porque vai achar que vai perder mais tempo, porque ele vai demorar muito para fazer aquilo que ela faz mais rápido. E aí, ao invés dela tentar se livrar de uma ou duas carguinhas ali naquele momento e dar responsabilidade para ele, ela prefere tomar tudo para ela e resolver do jeito dela mais rápido. E aí acaba deixando ele de lado ali e ele nunca vai aprender a fazer, porque os poucos momentos que ele se propõe a fazer, ela está tentando dominar ali e controlar também. Tem que tomar esse cuidado, porque justamente por ser cuidadora demais, a gente acaba algumas vezes tomando tudo para si e aí acaba se prejudicando, né? Nossa, essa tua colocação foi perfeita. Exatamente isso que acontece. Ou seja, existe uma valorização e um reforço para que a mulher fique em casa, então a rainha do lar, né? Isso ao longo do tempo foi muito reforçado para a mulher ficar no lar. E não há problema nenhum no lar, né, gente? Né? Ela pode ser a rainha do lar, ela pode ser a rainha do que ela quiser, por sinal, né? Da bateria, seja do que for. Mas, assim, o ponto é o quanto que esse lugar é um lugar de poder. Então, durante muito tempo, o poder da mulher ficou só dentro de casa. Então, isso foi valorizado e reforçado, né? Então, isso criou-se, toda mudança de sociedade cria-se uma solução e um problema, né? Então, o problema disso é ótimo que a mulher cuide das coisas do lar, mas no momento em que ela fica sobrecarregada, que ela reivindica, né, ajuda, né, do companheiro, do parceiro, do marido, dos filhos, né? Quando essas pessoas vêm, especialmente os homens, quando eles vêm da forma deles, não é isso? Então, assim, de fato, é preciso mesmo que a mulher reveja qual é a sua forma de interagir com essa colaboração, com esse auxílio, com essa chegada do homem ou dos homens para participarem dos cuidados, né? Vai ser diferente da forma dela, não é? Então, assim, é preciso mesmo repensar. Se eu quero ajuda, a ajuda vai vir da forma que é possível, né? E não da forma como imaginamos. Mas isso, de fato, tem a ver com um período muito longo, onde as mulheres ficaram aí muito donas, né, da situação de casa, como elas as únicas sabedoras, né? E o quanto que foi sabedoras de tudo que acontece na casa, né? Sabedoras dos cuidados, né? Sou eu quem sei fazer as coisas. E quando que é preciso mesmo rever isso? Não, eu não sei fazer. Ou eu preciso que o outro venha e venha da forma dele. Não é? Não é uma equação simples de se resolver, né? Mas é preciso começar por algum lugar, né? Em relação aos fatores que você falou, né? Que antes de chegar a uma ansiedade, a uma crise de ansiedade, depressão e outras coisas, existem alguns fatores que a gente consegue identificar. Como uma mulher, ela consegue identificar quais são os sinais que vêm para a conscientização que você está indo para um lugar diferenciado. Porque nessa correria aí, né, da vida de querer fazer tudo e resolver tudo e tomar conta de tudo, ela vive tão acelerada que ela não consegue nem parar para observar os sinais que ela muitas das vezes tem. E aí só para quando está tendo algum tipo de crise. Isso. É bem lembrado, porque os sinais, assim, eu acredito, de um modo geral, as pessoas sabem como algo não vai bem com elas, sabe? Quando tem algo muito diferente, né, acontecendo conosco, seja sono, seja apetite, ou de mais ou de menos, nível de energia. É claro que é preciso ver, estou tomando vitaminas, estou tomando sol, aquela coisa toda, né? Existem os fatores hormonais. Hormonais, uma série de coisas, mas assim... E existem os emocionais. Como é que eu estou na minha vida? O que está acontecendo neste momento na minha vida? Reconhecer o que está acontecendo na vida daquela pessoa naquele momento é muito importante.
porque a nossa vida é dinâmica, né? A cada fase tem coisas acontecendo, né? Dependendo do momento de vida dessa pessoa, tem coisas acontecendo. Se ela tem filhos recém-nascidos, se são filhos na idade de 8, 9 anos, 15 anos, 16, 13, não é? Está acontecendo alguma coisa na família, ela está com problema no trabalho, está insatisfeita no trabalho, como é que está a relação com o companheiro ou se é uma mulher que está sozinha, como é que ela está se sentindo em relação à vida afetiva dela. Eu vejo que assim, tudo parte de um autoconhecimento. Obviamente, eu vou aqui legislar em causa própria e vou dizer que fazer terapia, a psicoterapia, a pessoa isso é talvez um dos grandes investimentos que uma pessoa pode fazer para ela, né? Conhecer-se, porque conhecer-se é extremamente libertador. Uma pessoa que se conhece, ela tem muito mais possibilidades de identificar o que está acontecendo com ela e, junto disso, na medida possível, encontrando meios de mudar aquilo que não está tão bom. Agora, em termos gerais, quando você fala que sinais, a pessoa que está atenta a ela vai identificar, é um sono, é uma dor no estômago que não passa, já fui ao médico e não resolve, é um problema de pele, e é muito importante escutar quem está ao redor. O companheiro está falando alguma coisa, né? Olha, eu estou te achando um pouco mais nervosa, né? O filho está falando, mãe, você está muito, né? Está triste, não está? Esses sinais, o colega de trabalho diz ou não. O que eu quero dizer, né? Às vezes a mãe, né? Esses sinais, né? Ou a própria pessoa percebe como ela está subindo um pouco mais de tom de voz, ou ela está um pouco mais desanimada. Claro, pode ser algo muito pontual, né? Alguma situação que a pessoa está vivendo e que naquele momento pode estar produzindo aqueles sintomas nela, né? Mas sempre ficar atento. Olha, eu sei que eu estou triste agora, eu entendo que é tal situação, mas assim, sempre ficar atenta e valorize o que está sentindo. Essa mulher precisa valorizar o que ela está sentindo. A gente não pode também normalizar e nem naturalizar sofrimento. Sofrimento faz parte da vida. Ou empurrar, né? Jogar para o lado. Não, agora eu não posso nem pensar que eu estou sofrendo essa dor aqui, não posso nem sentir ela e eu tenho que fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, assim, é preciso valorizar. Tem algo acontecendo comigo, né? Então, assim, ainda no campo dos estigmas, né? Eu acho ótimo que estejamos em tempos que falamos sobre saúde mental, sobre doença mental, sobre burnout, que é o sofrimento causado pela exaustão ligada ao trabalho. E é importante que se diga burnout não diz respeito ao trabalho formal, onde a pessoa é remunerada. Aquela pessoa que cuida de um doente também sofre burnout. Então, é só para nós ampliarmos um pouco mais essa ideia de que o trabalho que é valorizado não é só o trabalho que é remunerado, né? Eu quero frisar, todos os trabalhos precisam ser reconhecidos e valorizados, né? E todas essas pessoas precisam ser cuidadas. Então, em termos, retomando o que você me perguntou, né? Quais os sinais? Essa mulher precisa valorizar algum sinal que ela sente, tem alguma coisa que não está bem, sabe? Eu sinto que eu não estou dormindo de hora. Não estou bem, tem alguma coisa que não está. Valorize isso, valorize no sentido de ficar atenta. Não consegue descansar na hora de dormir, né? A mente não para, vai deitar e aí passou 1 hora, 2 horas e está ela pensando em 1 milhão de coisas e nada de dormir. Isso, porque o sofrimento psíquico da mulher, inclusive, ele é muitas vezes subvalorizado, porque infelizmente também existe um estigma de que é tratado às vezes como frescura, muitas vezes tá TPM. Eu acho isso um desrespeito com a mulher dizer que o que ela está sentindo é ligado ao TPM. Ela tem o direito de dizer se é que é TPM, é ela quem vai dizer isso. Tem vezes que mas tem vezes que não é. Mas é ela que precisa dizer, não é o outro, é no corpo dela. Porque é ela que sabe o que está sentindo. Não é? É ela que sabe o que sabe. Mesmo que esteja, né? Como é que se cuida? Você está de TPM. Tá, mas é diferente de... Querida, você está precisando de alguma coisa? Você está
Estou vendo que você não está muito bem hoje. Quer uma ajuda? Quer uma ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar, porque eu estou vendo que talvez você não esteja bem. É uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Claro que em termos de sociedade, ainda precisamos caminhar aqui de uma forma mais ampla a respeito de como abordar alguém que nós percebemos que não está bem. Isso é muito importante falar como também. é que nós vamos abordar alguém que vemos que não está bem, não é? Porque nós podemos, você falou sobre identificar sintomas, né? Eu falei sobre a própria pessoa observar e ficar atenta, reconhecer e legitimar. Eu não estou muito bem, não sei muito bem o que é. E ela pode endereçar isso, conversar com alguém, conversar com um amigo, eventualmente ir ao médico, relatar o que está acontecendo com ela. Mas ela precisa valorizar, até que isso se ajuste. Pode ser que precise de algum tipo de medicação, pode ser que seja alguma questão orgânica, mas é valorizar, porque eu costumo dizer, no fundo, está todo mundo precisando de ajuda, né? E o nosso corpo, ele nos mostra muitas vezes sinais, quando tem dá sinais de que as coisas não estão bem muitas vezes. Então, com relação a isso, né, de abordar alguém que não está bem, né, muitas vezes nós vemos alguém que não está muito bem, né? Essa seria uma abordagem, né? Como é que você está? Estou vendo que você não está muito bem. Me parece que você não está bem. Está tudo bem? E quando essa pessoa mesmo for falar com você, né, que você esteja aberta a apoiá-la, porque também tem muitas pessoas que já têm dificuldade, tá passando por um momento difícil, não tem coragem de falar com alguém, e aí quando tenta compartilhar com alguém, aí essa pessoa lança mas que frescura, algo desse tipo, que aí bloqueia mais ainda ela de se sentir à vontade para falar algo. Isso é verdade. E aí vai dificultando mais ainda. E ela mesma começa a achar que isso é frescura, e ela começa a jogar isso para dentro, como uma forma de esconder. É isso mesmo. E aí, muitas das vezes, ela pode acabar vindo a explodir lá na frente, porque, infelizmente, falou com alguém que não teve essa sabedoria. Então, uma das coisas importantes que eu sempre falo aqui é tenha rede de apoio, mas tenha cuidado com quem é a sua rede de apoio. Porque é rede de apoio, a pessoa vai ter que te apoiar, mesmo ela não concordando ali na hora com aquilo que você está falando, só dela te escutar e te dar um abraço, te dar um sorriso, um carinho, acabou. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Então, muitas das vezes é melhor você se calar e ouvir aquilo que o outro tem a compartilhar com você do que dar qualquer opinião ou pitaco que você pode prejudicar ainda mais a vida daquela pessoa. Então, nós também temos a responsabilidade de ter empatia pelo outro. Isso é verdade. Você sabe que o Rubem Alves, ele tem um texto que fala da escutatória. No texto ele fala assim, eu vejo por aí muitos cursos sobre oratória, mas eu nunca vi um curso de escutatória, que é sobre como é que as pessoas aprendem a escutar, porque escutar é um exercício de humildade. Mas humildade não é uma coisa que seja tão valorizada na nossa sociedade. A sociedade, né, do glamour, de todo mundo tem que estar bem. Das redes sociais, que está tudo bem o tempo inteiro. Aquela mentira em forma de verdade que as pessoas estão ali passando na tela toda hora, acreditando que aquela verdade é absoluta, sem saber os bastidores daquela pessoa. Eu falo muito sobre isso também, né? Não se iluda com a rede social. Não é isso tudo que parece. E aí, às vezes, a pessoa olha para a vida do outro ali e começa a comparar dela e começa a se colocar num lugar que ela não deveria. Isso mesmo. Que seria um lugar de acolhimento, né, de compreensão, de escuta, né, torna-se exatamente o oposto, né? Um lugar ali onde as pessoas só se exibem, né? Então, enfim, é difícil, mas é com isso que vivemos, né? Nesse mundo que nós vivemos. Então, são essas as possibilidades que temos. Essa rede de apoio, né, que você falou, ela é fundamental. E também acho que tem que ser rede de apoio, né? Tem que ser para apoiar. Apoiar significa, eu estou sendo valorizada naquilo que eu estou colocando, né? Valorizar aquilo que está sentindo, aquilo que está precisando, né? Essa escuta é uma escuta que está levando em conta o que eu estou dizendo, né? O que eu estou precisando, né? Isso ajuda, inclusive, se a pessoa reconhecer se é uma rede de apoio ou não.
O que acontece é que ao longo do tempo, né, em termos de sociedade, nós perdemos essa vida essa vida mais de aldeia, essa vida de comunidade, né? A comunidade vinha da ideia do comum, né? Todos iguais, né? Então um ajudar ao outro, né? Tem um provérbio africano que fala, maravilhoso isso, né? De que não há como criar uma criança, é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Isso é maravilhoso, que é a ideia de que várias pessoas colaboram para o desenvolvimento e a educação daquela criança. Nós perdemos isso ao longo do tempo, então hoje a nossa vida é muito mais fragmentada, então nós ficamos muito isolados, muito sozinhos. Com a pandemia isso ainda intensificou mais ainda. Muito Teve gente mais. que não conseguiu voltar a se socializar depois disso. Isso, é verdade. A pandemia trouxe realmente isso. E um dos fatores muito importantes, as pessoas não ficarem sozinhas. Essa mulher não precisa ficar sozinha. É importante que encontre meios de estar junto com pessoas. Não é aí que eu estou falando um pouco mais na direção do que você perguntou, não, claro. né? O que fazer, né? Estar em rede, estar em relação é algo que nos protege. E falar, né? Porque falar. A Raíza veio aqui e ela falou sobre isso, a importância de você falar. Fale, busque terapia e fale com alguém, coloca para fora, porque senão os seus pensamentos, eles começam a te levar para um lugar que não é um lugar bom. Isso. Inclusive, um ponto que é muito importante, que uma mulher que está em sofrimento psíquico, muitas vezes, seja por ansiedade ou depressão, seja o que for, eu acho muito sério quando essa mulher localiza nela o problema. Ela é que está com um problema. Quando muitas vezes ela é um sintoma de algo, como eu falei, assim, como nós, como sociedade, nós também estamos adoecidos. Né? Infelizmente, em vários aspectos. Estamos adoecidos. Então, muitas vezes é uma resposta àquele trabalho. Às vezes há trabalhos que são extremamente nocivos, né? Um ambiente de trabalho. Tem ambientes de trabalho que favorecem mais para o crescimento dessas coisas? Muito adoecedores, né? Então, há contextos de trabalho, né, em que existe uma pressão, existe, sabe, todo um ambiente tóxico, né? Às vezes na própria cultura mesmo da empresa, não é? Onde a pessoa é sempre um número, porque nessa Sim, principalmente com vendas. Eu já trabalhei com vendas. A pessoa é número, isso. Né? Tem que acelerar, vai bater meta. Onde a pessoa não é reconhecida e valorizada nas suas necessidades, porque tem um dia que você não está bom, tem algo acontecendo na sua vida, na sua família, né, e tudo mais, você não é vista. Então, se você é vista no seu trabalho e não é vista como um número, somente como alguém que produz, né, e não alguém que tem vida, uma pessoa que tem a sua história, isso é muito adoecedor. E muitas vezes vivemos em empresas onde tem alta rotatividade de funcionários, muitas vezes, não estou dizendo seja apenas, né? Mas muitas vezes tem a que se olhar o que acontece nessa empresa, né? Que uma alta rotatividade, né, de funcionários, claro, né? Cada segmento, cada atividade aí, de cada empresa tem suas particularidades também, mas eu estou dizendo como é que as pessoas estão sendo vistas e tratadas e consideradas, né, no ambiente de trabalho. Então, sim, há trabalhos que adoecem as pessoas, né? E aí o problema é a pessoa achar que o problema é com ela. Agora, também não é achar que o problema é o trabalho apenas, né? É uma série de fatores, né, que fazem com que a pessoa essa mulher chegue até um ponto de sofrimento. Então, assim, talvez se essa pessoa essa mulher puder, ao longo do tempo, desenvolver uma forma de autoconhecimento. De novo, a psicoterapia é maravilhosa, mas eu não acho que ela seja a panaceia do mundo. Tem muitas formas de autoconhecimento. Eu ia falar isso. Às vezes você tem um desejo de, sei lá, andar de bicicleta, nunca parou para fazer. Às vezes um exercício, algo que você quer fazer, uma aventura. Teve uma senhora aqui de 82 anos, que ela faz rapel. Olha aí que maravilha. E ela descobriu na pandemia, porque ela é bailarina, né, dançarina, e na pandemia ela não podia dançar. E ela começou a entrar num quadro de depressão.
né, de querer ficar isolada, de não querer fazer nada. E uma amiga resgatou ela porque convidou ela para fazer um rapel, para fazer uma trilha. Nessa trilha ela fez um rapel, se apaixonou e aí começou a fazer rapel. E aí hoje ela voltou a dançar e faz rapel. Então, assim, tudo isso, ela descobriu um desejo, né, de fazer algo e estar em contato, né, com a natureza. E hoje ela continua vivendo linda e plena, mas porque ela conseguiu identificar no início ali aquele problema dela. Então, assim, aproveita, gente. Vou deixar o link aí desse vídeo, que é da Cássia Volari. Ela conta da história dela. Ela incentiva muito as pessoas falando isso, estou te devendo eu fazer meu rapel, né, Cássia? E é justamente isso. Então, assim, tem vários outros meios, né, de você usar. Nem sempre vai ser necessário uma terapia. É claro que a terapia é sempre bem-vinda. A gente também sempre fala isso aqui. Veio até uma psicóloga aqui que ela falou que ela também faz terapia. Ela falou, gente, psicólogos também fazem terapia. Dizem que é um esquema de pirâmide, né? De psicólogos, um cuida do outro. Mas sim, a pessoa pode encontrar outras formas dentro das suas possibilidades. Quais são os recursos que essa pessoa pode se lançar mão, né? Que nem todas vão ter. Os serviços de psicologia nas faculdades, né, eles oferecem os serviços de atendimento, né, individuais, de família, inclusive, porque o sofrimento é da mulher, às vezes é da família, é do casal. Então, e são, os das faculdades são preços acessíveis, são, né? Preços acessíveis, né? Mas, assim, de um modo geral, é bom que a pessoa possa encontrar formas de se sair do isolamento, não estar sozinha, valorizar o que ela está sentindo, né? Falar com alguém, como você falou, né? Dividir, compartilhar com alguém, buscar ajuda profissional, muitas vezes vai ser preciso. Mas também é importante olhar para a sua própria vida, né? Porque se deixar, a vida fica um sem número, aquela brincadeira do boleto, pagar boleto, segunda, chegou sexta-feira, nada conta, gente. Eu gosto de sexta-feira, né? Mas do que ela está se alimentando no automático, também, né? No se automático. Manteve automático ali a semana inteira e só vive para pagar boleto e acabou. Isso. Eu sei que a vida é difícil, tem muitas questões, né? Temos que, de fato, lidar com muitas responsabilidades, muitas dificuldades, mas eu costumo dizer, o céu está aí para todo mundo. A gente só olha para o céu para ver se vai chover ou não, né? A gente olha para as estrelas, contemplar, pegar a sua xícara de café ou de chá, olhar para o céu, respirar. A gente não respira, as pessoas não respiram, né? Porque tem a ver com uma resposta a um mundo muito acelerado, né? E voltando para as mulheres, né? A demanda é tão grande, né? E recentemente eu li um estudo dizendo que os homens, acho que foi semana passada que eu li, os homens vivem em média 17 anos a mais quando eles são casados, quando eles têm uma companheira. Por que será? Por que será? Porque, em geral, também essa mulher assume os cuidados por esse homem, lembrando que ele precisa ir ao urologista, que ele precisa ir a um cardiologista. Não tem nada de mal nisso. É muito mais para nós refletirmos aqui sobre... Não é para naturalizar o que não é para naturalizar, né? A gente tem que questionar o que vai sendo naturalizado, né? Essa sobrecarga da mulher ao longo do tempo, somado a vários outros fatores, nós falamos aqui alguns, né? Existem inúmeros, né? Isso pode causar um transtorno psíquico nessa mulher. E aí, quando ele aparece, ele se instala, muitas vezes é pouco valorizado. Então, olha a encrenca. Ainda tem isso, É uma encrenca grande. Que é essa mulher que fica doente, que apresenta um quadro de depressão, muitas vezes. Aí sim, né? Quando se instala um quadro de depressão ou de ansiedade, um transtorno generalizado de ansiedade, um burnout, essa pessoa, ela precisa, de fato, toda uma conduta para ela se restabelecer. Então, ela vai ficar afastada do trabalho, se for o caso, se for uma pessoa que trabalha, né, fora.
Ela precisa ser cuidada, né? É o momento dela ser cuidada. Isso. E muitas das vezes os companheiros acham que é frescura. Não só os companheiros, mas aí eu já falo de modo geral, né? As pessoas. Muitas das vezes, quando você descobre que uma pessoa está passando por uma situação dessa, ao invés de você buscar ter empatia e ajudar, a primeira coisa que você faz é julgar. Ah, mas fulano tá de frescura. Ela tá querendo chamar atenção. Eu ouço muito essa frase, né? Fulano tá querendo chamar atenção. E aí, infelizmente, depois, lá na frente, quando acontece uma tragédia ou algo pior, ou chega perto disso, aí as pessoas viram e falam, ai, mas... Poxa, nem sabia, nem falou. E assim, às vezes a pessoa, no silêncio dela, ela tentou te dar sinais e você veio com pedradas, não deu tempo nem dela se sentir apta a desabafar com você sobre isso. Então é um assunto muito sério que precisamos sim ter cuidado com o outro, né? Todos esses sentidos. Sem dúvida, mesmo porque assim, o sofrimento psíquico na mulher, ele muitas vezes ele vem travestido, né? A mulher precisa estar bem, então ela precisa estar bem, ela precisa ir ao cabeleireiro, ela precisa estar bem, ela precisa fazer as unhas, não sei o que, ela precisa estar bem para muitas vezes. Eu estou falando aqui de uma forma mais ampliada, né? Porque tem um lado que eu acho bem difícil, que é o quanto que a mulher ela é valorizada porque é guerreira. Ela é guerreira, ela é forte, guerreira. Mas a gente precisa também questionar isso. Como assim guerreira? Até que ponto, né? Ela não tem que ser guerreira. Se ela é guerreira, está errado. Está em guerra. Eu estou trazendo muito... guerra. Agora você falando isso, eu comecei a pensar. Está vivendo em guerra. Mas o que eu quero dizer é o que talvez a gente precise. Eu não estou dizendo que todos os cenários, para todas as situações, assim como isso que nós estamos falando aqui, que a mulher nem sempre é valorizada, né, no seu sofrimento, obviamente não é para todos. Não quer dizer em todos os cenários, em todas as relações. Existem relações muito diferentes, mas nós estamos falando aqui, e é importante lançar luz nas mulheres que muitas vezes não são reconhecidas no seu sofrimento. Esse sofrimento que nós estamos falando aqui, ele é construído ao longo do tempo. Não é subitamente que a pessoa apresenta um quadro de transtorno psíquico, seja de depressão, seja de ansiedade. Isso não é da noite para o dia. Isso foi construído ao longo do tempo e foi sendo dado sinais. Então, isso de dizer que a mulher forte é uma guerreira, olha, que parece algo bom, né? Mas traz em si essa ideia de que a mulher tem que ser forte. E aí ela quer ser forte o tempo todo e não quer demonstrar fraqueza. E aí eu entro também num ponto que eu já reparei também, que muitas das vezes as pessoas que estão em depressão, para elas estarem em depressão na cabeça das outras, elas têm que estar tristes, elas têm que ficar no quarto, elas têm que ficar trancada. Se a pessoa está em depressão, mas ela faz a unha, ela se arruma, ela sai, ela tem uma vida ativa, ninguém aceita que aquela pessoa está em depressão. Porque ninguém sabe que na hora que ela chega dentro de casa, é ali que ela se desmonta, tira toda aquela característica ali disfarçada e realmente vive com aquele momento que ela não está se aguentando. Mas que ela não pode compartilhar com ninguém, porque ninguém vai ver ela como alguém que está passando por uma situação dessa, porque aparentemente a gente acaba sendo muito, né, julgador no que a gente vê. Então, aparentemente, ela não demonstra nada disso. Então, se ela está falando que está com isso, claro que ela está com frescura, porque uma pessoa com depressão, ela não vai sair de casa, não vai querer sol. Então, assim, gente, existem vários níveis de depressão, existem vários níveis de ansiedade, são várias características diferentes. Não tem como a gente simplesmente pegar uma característica e rotular e dizer que a pessoa está com aquele sintoma porque ela está assim. Não. E isso é muito difícil de se lidar, porque às vezes o nível de sofrimento da pessoa é tamanho que ela muitas vezes chega a tentar contar a própria vida e todo mundo, mas como foi? Ontem a gente estava numa festa, isso aconteceu com uma atleta, não foi? Teve uma atleta que aconteceu isso, ela foi numa premiação e tudo mais, não sei se ela recebeu, não lembro o nome dela. Mas uma jogadora de vôlei e no dia seguinte ela chegou e se atirou da janela. Mas é claro, nós estamos falando aqui casos mais críticos, mais de novos. E isso tem todo um caminho. Então, quanto mais pudermos cuidar dos sinais, não é porque também aconteceu um sinal, vai acontecer, eu estou contente. Não é isso. Não é porque... Não vamos se apavorar. Não, e também não é tudo que é ansiedade, nem é tudo que é depressão. Como é que nós assumimos que não estamos bem. Então,
Isso na mulher. Agora, os homens também têm muita dificuldade, porque isso, como sociedade, todo mundo tem que ficar bem o tempo inteiro. Eu ia perguntar isso, se tem alguma diferença entre a mulher e o homem. Você que atende, né? Tanto homem quanto mulher, consegue perceber. As mulheres têm mais essa possibilidade de... porque as mulheres trabalham muito melhor em grupo. Então, tem os grupos das amigas, elas dividem. Então, acabam... A mulher fala mais. Fala mais, expressam mais, porque culturalmente é muito mais valorizado, né? Ou reforçado que a mulher fale do que ela sente, né? Essas manifestações no homem, elas são mais insidiosas, são mais difíceis de se demonstrar, porque culturalmente o homem não é... a coisa para o homem também não é fácil, não. Ele é razão, né? Ele não pode ser emoção. Então, precisa ser expresso exatamente nas vias conhecidas e que são culturalmente valorizadas pelo homem, que em geral é bebida, né? E colocar sua vida em risco, né? E, inclusive, tem existe um conceito, não um conceito, né? Uma prática, né? Que chama-se autocídio, né? Existe um alto índice de homens que cometem suicídio com o carro. Então, eles pegam o carro, em geral, muitas vezes o seu carro é potente, e eles vão e atentam contra a sua própria vida. E você vai entrar nas estatísticas, nossa, morreu na estrada. Gente, muitas vezes foi suicídio. Mas é uma coisa silenciosa. Porque existe um alto índice, eu estou falando aqui saúde mental de uma forma mais ampla, falando um pouquinho sobre suicídio. As mulheres praticam, tentam muitas vezes suicídio. Mas os homens, quando tentam, eles são mais efetivos, porque eles vão também para acabar mesmo, vão com tudo. Nossa, Então, é algo muito duro. Então, se nós olharmos assim, ninguém está bem. Ninguém está bem assim, como sociedade. Sim, como é que, voltando à coisa do escutar, né? Quando eu vejo que o outro não está bem, porque ainda tem isso, né, Jaque? Se eu vejo que você não está bem, isso também gera em mim essa possibilidade. Eu também, muitas vezes, não estou bem. E a forma como lidamos com isso vai ditar para onde a coisa vai. Eu não posso olhar que eu não estou bem. Então, eu digo, não, você está bem, não é nada disso, Jaque. Entende? Então, assim, eu não posso ver que você não está bem, porque aí eu também vou precisar olhar que eu também não estou bem. Então, como sociedade, acho que nós precisamos nos permitir reconhecer que nem sempre estamos bem, coisas acontecem conosco, ficamos tristes, ficamos desesperados, ficamos desesperançosos, né? Sofremos. A forma como lidamos com isso vai ditar mesmo de como é que para qual caminho vai, né? Porque a doença, ela, dentro da perspectiva, né, da abordagem que eu trabalho, a doença, ela faz parte da saúde. Então, a doença ou os sintomas, eles aparecem muito mais como uma tentativa do organismo dele dar conta de algo. Então, parece igual uma gripe, né? Isso. Tem que cuidar, você precisa cuidar. Você viu que o sinal da gripe, a tosse está vindo, você já sabe quais são os meios que você precisa fazer para cuidar. Isso. É mais ou menos isso, né? Isso. Então, a doença, os sintomas, eles vêm muito mais como um sinal, uma tentativa daquele organismo dele se voltar para o seu ponto de equilíbrio, né? Que parece estranho, mas se nós olharmos isso não como saúde e doença, coisas totalmente dissociadas uma da outra, a gente vai compreender isso. Essa pessoa está vivendo isso, faz algum sentido. O que será que acontece? Que ela tem mostrado essa manifestação de ansiedade na vida dela. Às vezes é um caminho, né? Para que possa olhar e cuidar de outras coisas que estão acontecendo ali na vida dela ou na vida do entorno. E situações também, né? Às vezes um luto, às vezes ter que cuidar, como você falou, né? De pessoas que estão passando por problemas na família. Tudo isso acaba gerando, mas às vezes é um momento ali que você está sentindo aquelas coisas e aí, de repente, você mesma consegue contornar. Ou, se você vê que não está dando, você busca ajuda, porque você está passando por um momento já delicado, que já está deixando com que as suas emoções, os seus sentimentos, o seu físico, o seu psíquico não tenha tanta força para lidar.
Isso. E não valorizar sofrimento. Gente, não valorizar, não naturalizar. Naturalizar no sentido de entender que isso faz parte da vida, né? Sofrer, a gente sofre e vai sofrer, porque isso é inerente à condição humana, né? Mas viver em sofrimento não é para a gente naturalizar. Isso é importante encontrar caminhos, né? E nós falávamos da rede, né? Eu falava que eu não acredito que a psicoterapia seja a panaceia do mundo, embora eu acredito que seja de fato um recurso maravilhoso, poderoso de autoconhecimento. A pessoa pode encontrar formas outras de estar com amigos, de promover na sua vida um pouco mais de condições para que ela possa resolver aquilo que ela está vivendo, né? Sempre respeitando as possibilidades dela, né? Doutora, então, acho que nosso tempo já está acabando. Eu estou pensando aqui, tentar fazer mais alguma pergunta para a gente poder finalizar um pouco aí com chave de ouro. Eu acho que eu vou pedir para você falar assim, como a gente está falando muito sobre saúde mental, já falamos um pouco sobre das crianças, né, da infanto-juvenil ali, adolescência, agora a gente está falando das mulheres, entramos um pouco no dos homens, achei bem interessante também isso ser falado, né? Aqui a intenção é falarmos de um todo, de uma sociedade, não especificamente do gênero masculino ou feminino, né? Mas em todo, porque a gente convive com todas as pessoas em todo o tempo. Então, em relação a esse tema, em relação a isso, qual seria assim a frase ou algo que você gostaria de dizer que dentro de você, nesses anos de experiência, gera um impacto de positividade ou de reflexão ou de conscientização para que essas pessoas que estejam ouvindo agora possam receber da senhora? Uma coisa que eu observo ao longo desses anos e que tem a ver um pouco com o que eu falei, né? Um quadro de sofrimento psíquico, ele é construído ao longo do tempo. E muitas vezes os sinais se dão, sabe? E muitas vezes não são valorizados. Porque é importante que se diga, existe sofrimento nas relações também. Então, qual é a qualidade de relação que a pessoa tem na vida dela? Se essa relação é uma relação que é nutritiva ou é uma relação tóxica, sabe? O quanto antes vermos que tem algo acontecendo, é importante atuar. Não significa que já tem um problema ali instalado, mas olhem, cuidem. Quando vocês veem que já tem alguma coisa que não quer dizer aqui falar de vida perfeita que simplesmente não existe, não é isso. Mas tem alguma coisa, uma situação, está se vivendo, está se arrastando um pouco mais, ela não está tão boa, é hora de agir, é hora de cuidar, buscar encontrar formas de resolver aquilo, porque a tendência é crescer, porque cresce porque se soma a muitas outras. Como eu disse, essas questões de transtorno psíquico, de sofrimento psíquico, de ansiedade e de depressão, muitas vezes são são multifatoriais. Então, se você já observa alguma coisa, né, é importante agir. Valorizem, cuidem, né? Se estão vendo alguma situação de sofrimento, algo que está incomodando, procurem encontrar uma forma de resolver. Né? Buscar ajuda sempre. E autoconhecimento. Autoconhecimento. Buscar ajuda e autoconhecimento, né? Principal. Queria que a senhora deixasse um recado aí agora para as mulheres, já que hoje foi saúde mental feminina, né? Deixe um recado aí para as mulheres com muita potência para que elas possam entender cada vez mais a importância que elas têm e que não é preciso se sobrecarregar para sentir que está fazendo a coisa certa. Isso, acho que você já está falando bastante. Eu acredito que as mulheres que estão aqui já são mulheres que estão buscando algum tipo de autoconhecimento, algum tipo de conscientização para elas, para as suas próprias vidas. Então, eu diria, sigam nesse caminho. A ideia é quanto mais consciência nós temos a respeito de nós mesmos, do que está acontecendo conosco, melhores escolhas nós podemos fazer. Então, mais possibilidades de estarmos mais satisfeitas com nossa própria vida teremos. Muito obrigada, doutora. Querida, muito obrigada. Parabéns por esse projeto lindo aí que você toca. Muito bonito, muito bacana. Obrigada. Você está de parabéns. Eu queria aproveitar, então, e pedir para você falar em uma frase o que significa mulher. O que significa mulher? Peguei ela de surpresa, gente. Deixa ela pensar um pouquinho.
acho que me vem uma ideia de vida, sabe? Muito na ideia de que é a mulher quem gera vida, não é? Mesmo as mulheres que não geram vida, elas promovem vida, não é? Então, acho que a mulher tem muito essa força, né? Essa potência, né? De lidar com a vida, na geração da vida e no cuidado da vida, né? Eu acho isso maravilhoso. Você falou a potência, para mim vem ideia de potência, né? Então tá, agora é o momento da senhora deixar suas redes sociais aí, né? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, conhecer um pouco mais. Isso. E agora você vai compartilhar mais esses 29 anos de experiência aí nas redes sociais. Então, por gentileza, deixe suas redes sociais aí conosco. Eu não sou muito das redes sociais, mas vai ser, porque eu tô desafiando. Agora, movimentar mais. Eu sou uma pessoa mais de não aparecer tanto, mas o meu Instagram é Elaine Cardoso com Z. E eu posto algumas coisas lá, menos do que gostaria, mas, gente, eu trabalho muito. Tem site também ou só o Instagram? Não, é só o Instagram, por enquanto. Mas lá direciona para o seu WhatsApp, né? Para consulta, para marcação de consulta. Estou aqui à disposição para contribuir aí para esse trabalho aí de ampliar a conscientização. Viu? Muito obrigada. Então é isso, gente. Agradeço vocês por mais um dia, por estarem conosco aqui. Então, por gentileza, continuem conosco. A gente vai fazer com que isso cresça e que as pessoas cada vez mais se conscientizem e cada vez mais vidas sejam transformadas. Obrigada e até a próxima. Vem com a Jaque você também.